Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Maxwell. Eu sou professor da Rede Municipal de Barra Mansa, dou aula de História e Ética e Cidadania. E nesse vídeo nós vamos falar aos alunos e alunas do 9º ano sobre as questões de História e Ética do PED número 1, beleza? Então, vem comigo. Ok. Especificamente na seção 7, né, temos um pequeno texto, né, que remete, inclusive, ao texto número 1. Né, porque o texto número 1 fala sobre desigualdades sociais. Né, e que essas desigualdades sociais elas vão ter uma percepção diferente desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Certo? Ou seja, o representante ou cada classe social ela vai sofrer durante essa pandemia de modos e proporções diferentes. Certo? Né? Tanto que na seção 7 fala que estamos no mesmo mar, porém em barcos diferentes. Enquanto uns estão de iate, outros navegam. Enquanto uns estão de iate, outros navegam à própria sorte em canoas ou pequenos barcos. Certo? Isso quer dizer o quê? O morador de rua ele vai ser afetado pela pandemia de uma forma. O pobre, né, de uma proporção diferente. E assim por diante. A classe média e os milionários, os ricos. Né? É óbvio que os moradores de rua, os pobres, eles vão sofrer muito mais nessa pandemia, vão passar por maiores dificuldades, serão afetados de forma depreciativa muito mais intensa, de forma negativa, do que a classe média e os milionários. Inclusive, essa foto aqui é do Jeff Bezos, que é o dono daquele site que vende de tudo, né? Começou vendendo livros e CDs e DVDs, agora está vendendo de tudo, a Amazon, né? Ele, em alguns dias, ele aumentou a sua em pouco tempo, né? Não me lembro se foi em alguns dias, mas em pouquíssimo tempo ele aumentou a sua fortuna em não sei quantos bilhões de dólares, né? Ou seja, de acordo com a sua realidade social, você vai sofrer mais ou menos diante dessa pandemia. Beleza? Então vamos lá. A letra A. Né? Realize uma pesquisa de como as diferentes classes sociais foram afetadas pela pandemia no país. Tá? Ou seja, você vai fazer uma pesquisa na internet, principalmente, né? E vai verificar casos em que, dentro dessas classes sociais, de que forma elas foram afetadas pela pandemia. Né? E vai citar casos, tá? Dentro dessas reportagens, dentro da sua pesquisa. Beleza? A letra B ela está ligada à letra C. Por quê? A letra B diz o seguinte: muitas pessoas, empresas e famílias tiveram que se reinventar durante o período da pandemia, principalmente para se manter financeiramente. Busque reportagens, relatos, entrevistas, entre outros, de pessoas ou empresas do país que se reinventaram e venceram a crise econômica que afetou o país. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa sobre reportagens na internet para poder verificar pessoas ou empresas que antes da pandemia atuavam de uma certa forma. E na pandemia tiveram que atuar de uma forma diferente para não falirem, para não quebrarem, para não passarem por dificuldades financeiras. Né? Ou seja, numa crise, para nós continuarmos vivendo, tendo nosso sustento, se a crise impediu que nós agíssemos de uma forma que agíamos antes, a gente vai ter que agir de uma outra forma para continuar tirando o nosso sustento. Né? É nessa linha aí que vocês vão fazer a sua pesquisa e verificar de pessoas e empresas no Brasil
que se reinventaram para poder continuar existindo, faturando dentro da pandemia. Tá? A C, com base na pesquisa que você fez na letra B, né, para fazer a letra B, você vai criar um roteiro de entrevistas, certo? Vai criar um roteiro de entrevistas, onde, com base nesse roteiro, você vai entrevistar pessoas que você conhece, tá? Você vai entrevistar pessoas próximas a você que tiveram de buscar outras formas de trabalho para poder se manter na pandemia. Tá? Ou seja, nas experiências que você for ler, que você for coletar as informações na letra B, você vai, com base no que você fez na letra B, você vai fazer um roteiro de pesquisa. Ou seja, por exemplo, nome da pessoa ou nome da empresa, o que ela fazia antes da pandemia, o que ela passou a fazer depois da pandemia. E qual foi o resultado? Deu certo? Não deu? Coisas mais ou menos assim para poder fazer a letra C. Tá? Só que a letra B é uma pesquisa de casos que aconteceram no Brasil. A letra C você vai entrevistar pessoalmente, mantenha a distância com a máscara, certo? De pessoas que passaram por essa experiência de terem que se reinventar para continuar faturando, para continuar ganhando dinheiro. Ok? Beleza, então. Deixa eu voltar aqui, tá? Porque não era para passar tanto. Deixa eu trazer eu para cá, né? Vamos voltar para cá. Isso, porque eu acabei passando demais. Vamos voltar às animações que eu já tinha passado para vocês. Beleza. Agora vamos para a letra D. A natureza foi a grande beneficiada com a pandemia, pois o ser humano teve que se desacelerar o seu modo de vida e, com isso, ocorreram diversas melhorias ambientais, tais como a limpeza dos rios, praias, diminuição da poluição do ar, crescimento de áreas florestais e etc. Sabendo disto, pesquise exemplos de lugares no Brasil e em Barra Mansa em que o meio ambiente se beneficiou com a pandemia, né? Pesquise na internet, né? Em vários veículos de reportagem tiveram esse tipo de manchete mostrando que durante a pandemia os animais que viviam nas matas, eles passaram ou viviam nas matas ou só saíam à noite, passaram a sair de dia, porque a circulação de pessoas em função do isolamento diminuiu. Né? Então vocês vão pesquisar na internet esses casos e citar, pode ser uns 2 exemplos, casos no Brasil ou em Barra Mansa. Se puder dar uma ênfase em Barra Mansa, melhor, porque é a região aonde moramos, certo? Beleza, letra E. Faça um pequeno texto ou mesmo um desenho desses benefícios ambientais no Brasil ou em Barra Mansa. Ou seja, dos exemplos que você tirou de benefícios que a natureza teve em função da pandemia, você vai, para a letra E, fazer um desenho que exemplifique um desses exemplos. Beleza? Ó, molezinha. Vamos continuar então. A seção 8, ela vai falar especificamente sobre a pandemia, mas numa perspectiva histórica, citando o exemplo uma epidemia que ocorreu no Império Romano, tá? Seção 8. Em muitos momentos da história, populações foram arrasadas por mortes em grande escala. A diferença em relação às pandemias atuais é que, antigamente, não eram conhecidas as causas de muitas doenças e não era possível, como hoje, fazer um trabalho preventivo. Tá? Ou seja, muitas doenças vieram antes da pandemia, muitas epidemias e até pandemias ocorreram antes na história da humanidade? Sim. Mas hoje nós temos, em função do desenvolvimento tecnológico, nós temos a capacidade de identificar o que provoca essas doenças, coisas que antigamente não se podia. Aí era atrelado as doenças aos deuses, a determinada ação de alguma pessoa, né? A uma determinada palavra que
um rei ou um dirigente falou de amaldiçoar alguém ou alguma população, ou seja, antigamente, como não se tinha esse aparato tecnológico, as causas eram buscadas muito no imaginário, no espiritual, certo? Beleza. Abaixo está falando sobre a peste dos Antônios, né? Foi uma epidemia, uma doença, né, que acometeu o Império Romano, que ocorreu no primeiro século depois de Cristo, certo? Foi chamada de a peste dos Antônios porque ocorreu essa peste no período em que os imperadores tinham por nome Antônio, né? Beleza. Uma grande epidemia começou em 165 depois de Cristo, né? E no ano seguinte atingiu Roma. Durou 15 anos, ó, 15 anos. O nome era uma alusão a uma família que governava o império na época. Cerca de 1/3 da população morreu. No auge da pandemia, eram registradas quase 2.000 mortes diárias em Roma. Pesquisas recentes estão apontando que essas 2.000 mortes diárias eram poucas, tá? Beleza. Em 180, o próprio imperador Marco Aurélio foi morto pela doença. O médico Cláudio Galiano descreveu na época a peste como tendo sintomas de febre, diarreia e erupções cutâneas, muito parecida com a varíola, que tem esses mesmos sintomas, certo? Aí está uma imagem, né, de uma descrição desse momento, né? E é interessante nessa imagem porque o que está atacando as pessoas com a peste, né, com a doença, são seres divinos, né? Dá para vocês perceberem, né? Isso é um exemplo daquilo que o texto falou no início, né? Como naquela época não tinha o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, essas situações de doenças e pragas e pestilências eram atribuídos ao divino, ao imaginário, né? Beleza. Letra A. Observe a imagem e faça uma releitura da imagem acima sobre a peste dos Antônios, associando-a aos dias de hoje. Ou seja, você está olhando a imagem, certo? Eu quero que você, o texto pede que você faça uma releitura, né, associando ao que está acontecendo hoje com a Covid-19. Naquela época, tinha-se como identificar o que estava provocando ou o que provocava as pestes quando acontecia, como hoje, né? Por que será que nós sabemos exatamente o que causa determinada doença e naquela época não se sabia, né? E por que naquela época as doenças, quando apareciam em grande escala, era associado a maldições divinas? Então você tem que discutir essas questões, tá? Na letra A. Letra B. Pesquise a rota da peste até chegar ao Império Romano e como as pessoas se comportavam frente à doença, certo? Né? Aqui, ó, as pessoas acreditavam que era um castigo divino, tá aqui o deus da guerra, né? daquele jogo, né? E eu vou deixar um site aqui no InfoEscola que fala um pouco sobre a peste dos Antônios, né? Vai falar que essa peste ela vai ter origem na China, né? Mas vai se alastrar ali pelo Oriente, na Ásia, né? Por grande parte da Ásia, né? E vai ser nesse momento que as tropas romanas estavam fazendo uma incursão ali no Oriente Médio, certo? E o alimento que era utilizado para nutrir as tropas romanas vinha do Egito, que já estava contaminada pela peste, né? Então, os soldados romanos ingeriam o alimento contaminado, né? E eles estavam lutando e eles não ficaram ali.
quando terminou a batalha, eles voltaram para Roma. Quando voltaram para Roma, né, serviram de transporte para o vírus, que quando chegou em Roma se espalhou, né, na Itália, né, se espalhou ali pelo Império, pela capital do Império e se espalhando por quase todo o Império. Tá? Então, tem uma dica aí nesse site, dá uma lidinha que você vai conseguir fazer a atividade B. Ok? Vamos para a seção 9. Tá? A seção 9, ele remonta ao primeiro texto no início do PED, né? Que tem texto lá, Tião Simpatia, né? Esse texto, de uma forma geral, fala sobre a solidariedade, né? Que você consegue vencer as dificuldades através da solidariedade. Perfeito? Beleza. Letra A. Pesquise notícias que ilustram as ações cidadãs que ajudaram a tecer esta realidade de solidariedade na pandemia. Como resultado de sua pesquisa, escreva abaixo. Peraí, gente, dá uma congeladinha aí, que eu vou mudar a minha imagem novamente para poder facilitar a explicação para vocês, ok? Deixa eu ver, acho que vou colocar aqui em cima, que eu acho que fica melhor e não atrapalha tanto, certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Beleza, melhorou. Pesquise notícias que ilustram ações cidadãs que ajudaram a tecer esta rede de solidariedade em tempos de pandemia. Tá? Ou seja, o que seria de muitas pessoas se uma não ajudasse as outras? O que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? Se um não ajudasse o outro, nós dependemos do outro, ninguém vive sozinho. Não é verdade? Beleza. Como resultado de sua pesquisa, escreva abaixo alguma destas ações que possibilitaram a prevenção da vida. Ou seja, você vai pesquisar em nas notícias na internet, ações cidadãs que nessa pandemia serviram para preservar a vida. Tá? Pode ser 2, não precisa ser muita não. Ok? Letra B. O que foi feito próximo em tempos de pandemia? Use seus conhecimentos, né? Aqui, especificamente, próximos é próximo a você, tá? Mas o que é próximo a mim, professor? Ações cidadãs, tá? Próximo a você, houve ações cidadãs nessa pandemia que preservaram a vida, que ajudaram a vida de alguém, né? Dê um exemplo, não precisa ser 2, dê um exemplo só. Beleza? Letra C. O princípio fundamental da ética é fazer bem aos outros. Desde os primeiros pensadores filosóficos, a ética esteve interligada ao sentido do bem. Esse texto aqui eu vou diminuir para nós não perdermos muito tempo. Está falando da ética e da importância que a ética tem, né? Porque a ética visa a bondade, visa o respeito ao próximo, certo? Então vamos logo para a pergunta. Cite 5 regras necessárias para a nossa convivência social em tempos de pandemia. Ou seja, cite 5 regras que estão de acordo com a ética, que podem nos ajudar e nos ajudam a viver bem nessa pandemia. O uso da máscara, entre outros. Beleza? Letra D. Para quando a crise passar, a gente se balançar cantando a canção da vida. Tá? O que o autor quer dizer com essa frase aí? Você vai ler o texto, vai entender o contexto e vai explicar o que o autor está querendo dizer com essa frase. Para que quando a crise passar, a gente se balançar cantando a canção da vida. Beleza, gente? Então, vamos para o último, né? A última questão aqui. Tá? A letra E fala sobre, ainda falando sobre a pandemia, né? E vai citar um trecho
de uma música do Jota Quest, que inclusive eu gosto bastante, chamado Dias Melhores, tá? Vivemos esperando dias melhores, né? E assim por diante, ok? Né? Letra F. Reflita o que está, ou melhor, reflita o que esta canção lhe comunica. É a primeira questão, tá? Segunda, quais são os valores apresentados nesta canção? E terceiro, que dias melhores você espera? São 3 questões numa única. Primeiro, você vai responder o que essa questão lhe comunica. Segundo, quais são os valores apresentados nessa canção? E terceiro, que dias melhores você espera? Faz o seguinte, vai no YouTube, coloca Dias Melhores e escuta ela. Né? Coloca lyrics, né? Dias Melhores lyrics, que vai vir, ou tradução, né? Dias Melhores / tradução, que vai vir, que vai ver o vídeo, né, do grupo cantando, mais a descrição do que o cantor está falando. Porque às vezes numa música, o cantor fala tão rápido que a gente não consegue perceber o sentido da palavra, nem mesmo o significado da palavra, né? Mas dá uma olhada na internet, a canção com a letra, para você poder entender e fazer melhor essa questão, tá? Letra G. Com essa reflexão feita por você, né, feita na questão F, faça uma ilustração da mensagem da canção que lhe foi comunicada. Pode ser através de desenho, montagem, uma folha A4, ou seja, o que essa música falou para você? Qual foi a mensagem principal dela para você? Transfere para um desenho. Beleza? Tranquilo então, gente. Então, a gente se encontra no próximo PED. Um abraço, grande beijo para vocês.